E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui, né? Ainda com o tema de conjuntos, né? Olha, operações com conjuntos. Só que agora operações com conjuntos é a aula 5. Então vamos lá? Olha, operações com conjunto, a primeira operação vai ser união, né? A união que a gente utiliza é esse U aqui, né? Então, A união B. Né? Denomina-se união de dois conjuntos, A e B, o conjunto formado pelos elementos pertencentes a A ou a B. Então está aqui, né? A união B é igual a X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Esse OU aqui na matemática, ele representa união, viu? União. Então temos aqui o primeiro exemplo, olha. É bem simples esse assunto, viu? Então o primeiro exemplo. A igual a 1, 2, 3, 4 e B 7, 8, 9. Então nós vamos unir, né? O A ao B. O único cuidado é só representar todos os elementos aqui. Você vai colocar num conjunto só todos os elementos, de A e de B. O único cuidado que deve ter é se porventura tiver um mesmo elemento, um elemento comum nos dois conjuntos. Por exemplo, se aqui também tivesse o 4. Então aqui na união você não colocaria duas vezes o 4, colocaria apenas uma vez. Mas tem alguns exemplos aí que mostram. Vamos a esse exemplo aqui. Então, ó, colocamos toda a união dos dois conjuntos. Ó. 1, 2, 3, 4, né, do A, e o 7, 8, 9 do B. Então, juntou tudo, é união. União é juntar os dois conjuntos. A forma geométrica de representar é essa, olha. Né? Aqui era o conjunto A, o conjunto B. Como eles eram conjuntos disjuntos, né, não tem elementos comuns, então eles ficam separados, assim, os dois separados. Mas veja que eles estão pintados, né, olha. Então, a gente chama de rachurados, né? Então, os dois estão pintados. Então, tudo aqui faz parte da união. Vamos aqui ao próximo. A igual a menos 3, menos 2, menos 1 e 0. B, menos 1, 0 e 1. Então, a união entre os dois. Então, nós vamos unir todos os elementos em um conjunto só. Nesse caso aqui, tomar cuidado com esse menos 1 e o 0, menos 1 e o 0, porque eles se repetem. Então, você não vai colocar duas vezes aqui o elemento menos 1. E também não vai colocar duas vezes o elemento 0. Basta um exemplar de cada. Então, veja aí. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. E do próximo, o menos 1 e o 0 já tem, né? Não precisa colocar outra vez. Basta colocar o elemento 1. Então está aí a união, olha. Essa forma de representação aqui, olha, um intercalando o outro, ocorre quando tem elementos comuns nos dois conjuntos. Né? Veja que aqui tem o menos 1 e o 0, menos 1 e 0. Então esses elementos comuns que se repetem, a gente coloca justamente nesse meio aqui, né? Nessa parte aqui, onde estão os dois conjuntos. E aí o que sobra, tirando esses elementos comuns, o que sobra, né, olha, tirou o menos 1 e o 0, o que sobrou foi o menos 3 e o menos 2. Coloca desse lado, desse conjunto, tirando o menos 1 e o 0, que já está aqui, né? O que sobrou foi o 1, então a gente colocou aqui. Né? Então é isso aí. Tudo pintadinho, né? Todo pintado, todo rachurado, então tudo aqui representa a união. O próximo é interseção, que é esse U de cabeça para baixo, né? De ponta cabeça. Então a interseção B, olha, a interseção é formada pelos elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Não, a interseção B, olha, X está o quê? X pertence a A e X pertence a B. Olha o I aqui, né? No outro, na união, isso aqui era OU. OU representa união. Esse E aqui, conjunção né? Representa interseção, certo? Na matemática. Então tem aqui os exemplos, né? Olha, A igual a menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E B, menos 1, 0 e 1. A interseção, a gente vai colocar aqui no conjunto da interseção os elementos que são comuns, que estão nos dois conjuntos, que tanto está aqui no conjunto A como no conjunto B. Então quem são eles? O menos 1 e o 0. O menos 1 e 0. Está aqui. São esses dois que são comuns. No diagrama, né? Olha, sempre que tem elementos comuns nos dois conjuntos, a gente representa dessa forma aqui, ó, intercalado, um com o outro. E justamente nessa parte central aqui, olha, onde estão os dois conjuntos, a gente vai colocar essa parte aqui, né? A interseção, o menos 1 e o 0. Certo? O que sobra do A, a gente coloca aqui desse lado, e o que sobra do B, coloca desse lado aqui. Tá? Vamos lá mais aí, ó. O segundo exemplo, A, olha. Então temos aqui 1, 2, 3, 4 e 5. O B, olha, 3, 4 e 5. Então os dois conjuntos. Vamos ver a interseção, né? O que é que se repete? Então o que é que se repete aí? B, o 3, 4 e 5, né? 3, 4 e 5. Então veja que esse conjunto ele está contido nesse. Então você poderia também, já que todo esse elemento está aqui dentro, todo ele está se repetindo aqui, então você poderia colocar simplesmente aqui a letra B.
né? Eu não sei se coloquei B ou esse aqui, vamos ver. Pronto, coloquei um conjunto mesmo, mas poderia colocar simplesmente a letra B, tá? Então vamos ver aqui o próximo, a representação, né? Como um está contido no outro, olha, é a forma padrão de se representar essa. Sempre que um conjunto está contido no outro, a gente vai relacionar esses dois conjuntos, a gente coloca um dessa forma aqui, um dentro do outro, né? E os dois conjuntos estão aqui, né? O conjunto A está aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, o conjunto B está aqui, 3, 4 e 5. Né? E a interseção é essa parte que está rachurada, que está pintada aqui, certo? Agora, diferença entre dois conjuntos, né? Olha, A menos B. Então, conjunto formado por elementos de A que não pertencem a B. Então, A menos B está aqui. X pertence a... X está o quê? X pertence a A e X não pertence a B. Né? Esse tipo de relação entre dois conjuntos, né? De operação entre dois conjuntos, você vai eliminar totalmente um conjunto e ainda o que sobrar do outro, você elimina também. Vamos ver nesse primeiro exemplo aqui. Né? Olha, exemplo A. Você tem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. O B, menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, como é que a gente vai fazer a diferença? Já que ele está pedindo aqui A menos B, então você vai eliminar totalmente o conjunto B. Totalmente o conjunto B. E do conjunto A, aqueles elementos que se repetem no B, você também elimina. Então veja, ó, menos 2, menos 1 e 0. Também está aqui, né? Menos 2, menos 1 e 0. Então, como se repete aqui, você elimina também. Ó. Então, isso tudo aqui vai ser eliminado. Sobra quem? O menos 4 e o menos 3. Certo? Então, elimina esse conjunto totalmente. E aqui, você elimina os que são comuns aqui, que são iguais. Aí o que sobra é a diferença. Alguns alunos questionam, né? E esse número aqui que é diferente, que ele não está aqui, por que ele não está aqui também? Não, não pode colocar aqui, porque você elimina totalmente esse conjunto. Não vai sobrar nada dele. Certo? Vamos para o próximo aí. A forma geométrica, né? A forma de diagrama de Venn. Então está aqui. Tem elementos comuns, os dois conjuntos têm elementos comuns, então a gente coloca dessa forma aqui, ó, um intercalando o outro. A interseção, os que se repetem, o menos 2, menos 1 e 0, a gente coloca no meio aqui. Aí, tirando essa parte, tirando a interseção, o que é que sobra em A? O menos 4 e o menos 3, né? Está aqui. E o que é que sobra em B? Apenas o menos 1. Pronto, então nós vamos eliminar totalmente o conjunto B. Eliminamos o conjunto B totalmente. E aí leva junto aqueles elementos que também estão em A, né? Que são semelhantes, que são comuns. Sobrou apenas isso aqui, ó. Essa parte pintada é a interseção. Vamos ao próximo? Então está aqui os conjuntos, né? Conjunto A, 2, 3, 4, 5 e 6. O conjunto B, 5, 6 e 7. A menos B. Então nós vamos eliminar totalmente o conjunto B, né? E ainda do conjunto A a gente elimina aqueles que se repetem. Quem são eles? Os 5 e os 6, né? 5 e 6. Então elimina B e elimina os 5 e os 6 porque se repete aqui. Sobra o quê? 2, 3, 4, né? Pronto. Complementar agora, olha, é um outro tipo de operação, né, com conjuntos, e é representado com essa letra aqui, essa letra C, né, complementar. Aí tem essas três maneiras de você representar, né? Complementar de B em relação a A, ou dessa forma, complementar de B em relação a A, o B aqui em cima, veja que aquilo está diferente, né? Ou simplesmente complementar de B, ou complementar de A, ou complementar de C, certo? Nesse caso específico aqui, é quando é dado um conjunto universo, que já é conhecido no problema. Então aí basta colocar o complementado da letra que você quiser, mas desde que já seja conhecido o conjunto universo. Nesses casos aqui não, são dados os dois conjuntos. Né? Então, quando dois conjuntos A e B são tais que B está contido em A, damos à diferença o nome de complementar de B em relação a A. Olha, esse negócio aqui de complementar, para a gente entender bem, é como se fosse, que ele é parecido com a diferença entre dois conjuntos. A forma de calcular, de responder é parecido com a diferença. Mas a forma de analisar, né, o que ele representa é totalmente diferente. Né? É quase até o contrário. Porque a diferença, imagina um casal de namorados. Né? Então, de repente, o casal um se cansou do outro e um quer se afastar do outro, vamos dizer assim, quer tirar um da sua vida. Né? Um se cansou e quer tirar da sua vida. Então aí seria a diferença, você vai tirar o outro da sua vida, vai tirar totalmente aquela outra pessoa da sua vida. Seria a diferença. Mas complementar não.
o que um tem que pode complementar o outro. Aí sim seria o casal correto, né? Um complementando o outro, né? O que um falta, o outro complementa. Então, complementar isso. Apesar de usar, né, a diferença, mas a forma de compreender é totalmente diferente. É um que vai complementar o outro. Certo? Então está aqui, ó. Seria isso aqui, complementar de B em relação a A, então você vai fazer A menos B. Olha, é o de baixo menos esse, ó. Esse de baixo menos esse, ou então o de baixo menos o de cima. Ou, no caso aqui, esse aqui de baixo, menos o conjunto universo. Certo? Então aqui, complementar. Aí você faz A menos B. Você faz A menos B. Mas tem uma condição de existência aí, para você fazer o cálculo. Tem que B, nesse caso aqui, o B tem que estar contido em A. Então esse deve estar contido nesse, senão você não pode fazer o cálculo. E você vai entender daqui a pouco porque um tem que estar contido no outro. Olha, veja o primeiro exemplo aqui, para a gente entender. A, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E B, menos 2, menos 1 e 0. Então a pergunta seria mais ou menos assim. O que é que falta em B que o A pode complementá-lo, para que os dois fiquem iguais? De que maneira A pode complementar o B, para que eles dois fiquem iguais? Então, a necessidade desse aqui, ó, o conjunto B, está contido nesse. Porque se esse aqui tivesse um número 7 aqui, por exemplo, um número diferente aqui, como é que os dois poderiam ficar iguais? Como esse aqui poderia... de que forma esse aqui poderia complementar? O A poderia complementar o B para que os dois ficassem iguais? Não teria como, né? Porque esse aqui teria o 7. Por mais que o A, né, entregasse, né, o menos 4 e o menos 3, né, cedesse aqui, mas ele teria o 7 aqui, eles não ficariam iguais. Então, a única condição para que eles fiquem iguais, né, é que esse aqui esteja contido nesse. Certo? Aí sim, estando contido, né, a condição de existência, B estando contido em A, que é realmente o que acontece, ó, menos 2, menos 1 e 0, menos 2, menos 1 e 0. Então, esse está contido nesse, é verdade. Então, vamos fazer o quê? A diferença. Aí vamos utilizar a diferença. A menos B, né? Esse menos esse. A menos esse é eliminar totalmente esse e ainda leva junto, né? Elimina também o menos 2, menos 1 e 0, porque são semelhantes, né? Porque são comuns nos dois conjuntos, certo? Então, o que é que sobra? O menos 4 e o menos 3. Então, é justamente esse conjuntinho aqui que vai complementar o B, para que B fique igual a A. Tá vendo como é simples? Agora, no diagrama, né, olha, estão aqui os dois conjuntos, né, o conjunto A menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0, e o conjunto B é esse aqui, menos 2, menos 1 e 0. Veja que B está totalmente contido em A, está dentro, né? Aí você eliminando, fazendo a diferença, né, entre A menos B, sobra o quê? O menos 4 e o menos 3, está aqui rachurado. Esse aqui é o que está complementando B, para que B fique igual a A. É isso aqui que complementa. Vamos ao próximo? Então está aqui, ó, A igual a 2, 3, 4, 5, 6. B, 5, 6 e 7. Então está aí. O primeiro passo para verificar se esse, já que é complementar de B em relação a A, ou seja, esse deve estar contido, B deve estar contido em A. Será que isso acontece? 5, 6 e 7. 5 e 6. Não tem o 7. Então esse conjunto aqui não está contido nesse. Então ele não passou no primeiro teste, né? Então, olha, B não está contido em A. Então nesse caso aí não existe o complementar, certo? Então não existe. É a condição para que haja o cálculo, para que haja complementar, certo? Tem mais aí? Não era só isso aí. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.